A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor abençoe você e a sua família em nome de Jesus. E hoje, meu querido, minha querida, nós iremos meditar na palavra de Deus. Nós vamos falar sobre um amigo verdadeiro e sobre um inimigo disfarçado de amigo, né? E quem nunca teve, né? Quem não tem, talvez atualmente, né? Muitas vezes a gente tem, né? E com o passar dos dias é que a gente vai percebendo que às vezes está do nosso lado, né? Mas hoje nós vamos falar de Davi. Davi teve um amigo excelente, maravilhoso, verdadeiro, mas também teve um inimigo cruel, perverso. Mas antes de nós entrar na palavra de Deus, eu convido você que está aí do outro lado para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, para quando eu publicar vídeo você ser notificado. Também você pode deixar nos comentários aí se você já teve um amigo verdadeiro ou tem, mas também se você já teve um amigo disfarçado de inimigo. E meu povo, se o áudio não estiver muito bom é porque eu estou sem o microfone. O meu deu um problema e eu vou comprar outro, se Deus quiser. E a palavra de Deus hoje nós vamos começar aqui pela amizade verdadeira, né? Davi, em 1 Samuel, capítulo 20, a Bíblia vai falar sobre a amizade de Davi e Jonatas, né? Eu não vou ler a passagem toda, mas você pode ler na sua casa. A palavra do Senhor nos fala que Saul era o pai de Jonatas. E ele era aquela pessoa que seria o sucessor de Saul, né? Se Saul tivesse andado no caminho do Senhor. Mas o Senhor transferiu o reino para Davi. E Saul e Jonatas, ele sabia disso, né? Ele entendeu que Deus entregou o reino para Davi. E ele sabia que Saul, seu pai, havia perdido e que ele não seria, né, o futuro rei. Mas a palavra do Senhor fala que ele se apegou de uma tal maneira a Davi, né? Esse apegamento, essa amizade, era a amizade verdadeira. Não era a amizade como muitas pessoas pensam, né? Já vi pessoas falando, não, Davi amou, Jonatas amou a Davi e até leva para o lado sexual. Mas não é isso que a Bíblia fala, né? Eles não tinham nenhum tipo de relacionamento sexual. Era a amizade de irmão para com irmão, né? De amigo para com amigo. E aqui a gente vê que Saul procurou matar Davi, procurava Davi de todas as maneiras, né? Saía com o exército para procurar Davi para matar. E Jonas, a gente vê que Jonas ele passou a proteger, né, Davi. E aqui no versículo de número 12 diz assim: E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei a meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o que o Senhor este aprover. Se não te fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Então aqui Davi estava escondido, se escondendo de Saul, né, com medo de morrer. Ainda era um jovem, né? Mas Saul procurava lhe matar de todas as maneiras. E aqui ele disse: eu vou sondar o meu pai. Se tiver algo favorável, eu vou te avisar para tu voltar. Porém, se não tiver, se o desejo do meu pai continuar ainda querendo te perseguir para te matar, eu vou te deixar ir, né? E aqui é uma amizade verdadeira, né? De alguém que olha para o outro, não com inveja, não com ciúmes, porque ele poderia muito bem levar Davi, fazer uma emboscada para que o pai matasse Davi, mas ele não fez isso. Ele sabia que Davi seria o futuro rei,
Ele sabia que Deus um dia tinha sido com Saul, mas já não era mais, né? E aqui a gente vê uma amizade verdadeira. E quando esse homem morreu, foi morto, né? A Bíblia diz que Davi chorou muito, muitíssimo, né? Porque a amizade era verdadeira, o amor de amigo era verdadeiro, né? A Bíblia nunca falou que havia alguma imoralidade entre eles, de maneira nenhuma. Era o amor, a amizade verdadeira. E é algo muito maravilhoso, meu querido, minha querida. Quando a gente encontra uma pessoa que ela é amiga verdadeira, ou amigo verdadeiro, né? Quando é fiel, aquela pessoa que está do teu lado, não importa a circunstância. Eu sei que existe amizades assim. Davi teve, né? E eu confesso que eu até pensei na minha vida que por muitas vezes na minha vida eu achava que eu também tinha uma amiga verdadeira, né? Mas só que quando eu passei muitas dificuldades, muitos problemas, né? Eu nem sequer encontrei esses amigos, né? Eu nem sequer encontrei essa amiga. Nunca ela me procurou para saber como é que eu tava, né? Nunca se importou comigo. Então eu cheguei a uma conclusão que não era minha amiga verdadeira, né? E hoje em dia, por mais que eu a veja, por mais que eu a abrace quando a gente se encontra, mas eu sei que não é minha amiga verdadeira, que nunca foi, né? Mas só que nesse tempo, meu querido, minha querida, que eu passei uma situação bem difícil, né? Que eu esperava essa amiga vir até mim e que ela não veio. E o tempo passou e eu entendi que o meu amigo verdadeiro era Jesus, né? Esse daí, quando eu chorava, quando eu estava numa situação difícil, eu chorava e eu ia para a Bíblia e ele falava comigo, né? Então eu entendi que Jesus era o meu amigo verdadeiro e que aquelas pessoas que eu acreditava que eram meus amigos, eles não eram meus amigos, né? Nunca foram, né? E hoje em dia, qualquer situação que eu passar, eu já sei que com essas pessoas eu não posso contar. E eu posso contar com Deus. Eu posso contar com o seu Filho Jesus Cristo. E isso para mim é algo maravilhoso. Mas eu digo para você, se porventura você tem um amigo, valorize, né? Porque é algo muito maravilhoso, né? Ter um amigo. A Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado do que um irmão, né? E existe amizades verdadeiras, né? Eu não tô aqui para desfazer a amizade de ninguém. Aqui a gente vê na palavra de Deus um amigo verdadeiro, né? Esse amigo pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa, né? É algo maravilhoso, né? Mas eu confesso que eu não tenho esse amigo, essa amiga. O meu amigo verdadeiro é Jesus, né? Esse aí eu sei que ele não me trai, esse aí eu sei que ele não lança alguma coisa que eu falei na minha cara, esse aí eu sei que ele é verdadeiro. Mas quando eu estou errada, ele me mostra o erro. Se eu estiver certa, ele me justifica. Esse aí eu sei que não tem falha e é verdadeiro. Mas também Davi, meu querido e minha querida, ele teve um amigo que ele achava que era amigo, né? Mas que era um amigo disfarçado de inimigo. E isso é algo muito triste, né? Algo muito cruel. Porque aqui era o filho de Davi, era Absalão, né? Aqui no Salmo 41, no versículo 9, Davi teve muitos inimigos, né? Como ele foi um homem de guerra, batalhou muito, teve muitos inimigos. De grandes a pequenos, né? Mas aqui teve um inimigo que se fez inimigo de Davi por inveja, por querer o que era dele. E existem pessoas assim, que até se aproximam com vontade de ser amigo. Mas só que quando ele chega, que ele vê o teu caráter, a tua personalidade, ou o que você tem, ele começa a te invejar. E sabe que nunca vai te alcançar. Porque o que Deus dá a cada um é individual. E por ele não conseguir te alcançar, ele começa a querer te derrubar, né? E esse é o pior. Por quê? Porque ele vem disfarçado de amigo. Então nós precisamos, meus queridos, minhas queridas, pedir sabedoria para Deus, discernimento de espírito para Deus,
para que nós possamos discernir quem realmente está do nosso lado. Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu muitas vezes comigo. De às vezes acontecer de eu estar conversando com uma pessoa e o Espírito de Deus, ele fala no meu coração assim: não te fiz, ainda que te diga coisas boas. É um versículo da Bíblia, né? E muitas vezes a pessoa está aqui conversando com você, rindo com você, mas o Espírito de Deus, ele conhece todas as coisas, né? E às vezes não demora muito você ver algo na pessoa que você sabe que aquilo ali que está falando é o Espírito de Deus. Para você não confiar, para você não conversar coisas além do necessário, porque não é pessoa de confiança, né? Ainda que te diga coisas boas. Comigo já tem acontecido muitas vezes, né? De eu estar conversando com uma pessoa e o Espírito do Senhor me dizer isso. E quando ele me diz, eu não questiono. Porque eu sei que ele sabe todas as coisas, né? É sempre bom a gente ficar atento, meu querido, à voz de Deus, né? Deus, ele fala pela palavra e ele fala também ao nosso coração, né? Então é sempre bom estar atento a quem está ao nosso redor, porque nem todos que estão perto querem o nosso bem. Isso aqui na minha vida já ficou mais do que provado, né? E eu creio que na sua também, né? Porque a nossa confiança é só no Senhor, né? E aqui Davi, a palavra diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pague segundo merece. Então aqui Davi estava assim completamente decepcionado, né? Porque os inimigos de fora, muitas vezes, meu querido, a gente releva, né? Mas aqueles que comem do nosso bocado, né? Aqueles que comem da comida que a gente faz e que muitas vezes dormem do nosso lado, né? Está na nossa casa, está no nosso meio. Então, quando essa pessoa se torna uma inimiga, é algo muito difícil, é algo muito triste, né? Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca passou? Eu já passei muitas e muitas vezes, né? E eu não sou melhor do que você. E eu creio que você, quem sabe hoje você está vivenciando isso, né? De alguém que está do seu lado fisicamente, mas espiritualmente não está do seu lado, né? Torce contra você. Tudo que você fala e faz é um motivo de briga, é um motivo de gerar uma contenda entre vocês. E às vezes tudo que você quer para essa outra pessoa é o bem dela, só que ela não consegue ver. Ela te vê como uma pessoa inimiga. Ela te vê como alguém que é mais do que ela e ela não consegue aceitar isso. E é muito difícil. Absalão sabia que Davi era um homem amado pelo povo. Ele sabia que Davi não saía para uma guerra para perder, sempre trazia vitória. Ele sabia que Davi era um homem que Deus amava, que Deus era com ele. Ele sabia de tudo isso. Mas o que ele fazia? A Bíblia diz que ele saía para a porta das cidades, né? E ele falava mal de Davi, né? Para o povo. Ele dizia que o rei não se importava com o povo, mas se ele fosse, ele se importaria. E assim ele começou a conquistar o coração das pessoas, de pessoas iludidas, né? Porque existem pessoas que são iludidas, que não te conhecem e acreditam nas falas de pessoas que querem o teu mal. E a palavra do Senhor fala que assim ele foi conquistando pessoas. E até que chegou o ponto que ele tentou matar Davi, né? E Davi teve que fugir do palácio. E a palavra do Senhor é que fala que Davi, a gente vê ele decepcionado, porque até o meu amigo íntimo, né, seu próprio filho, né? Que come do meu bocado, em quem eu confiava.
levantou contra mim o seu calcanhar. E isso é triste. E nos dias em que nós vivemos atualmente, tem sido mais do que comum, né? Pessoas que estão do nosso lado, mas que são inimigas, não amigas, né? Que não conseguem ver o outro como alguém que quer que ele cresça, mas que quer, se puder passar por cima, passa. Eu não sei, meu querido, minha querida, se você está vivendo isso hoje, mas se você estiver vivendo isso hoje, confie no Senhor. Ele é o amigo verdadeiro, ele é o amigo fiel. Quando eu passei por tudo isso, né? E tenho passado muitas coisas, né? Como nós, servos de Deus, sempre passamos por luta, nunca vai faltar, né? Como diz o Salmo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar nada, né? Vai ter sempre de tudo um pouco. Coisas boas e coisas ruins. Até chegar o dia ou da nossa partida ou do arrebatamento, né? Mas sempre vai ter, não vai faltar nada. Pode ter certeza disso. Mas se você hoje está vivenciando isso, entregue essas pessoas na mão de Deus, né? E se for uma pessoa que não vai te acrescentar em nada, pode ter certeza que Deus vai tirar. E elas não vai fazer nem falta. Porque na minha vida, muitas ficaram para trás. E eu confesso para você que no início foi muito difícil, porque eu tinha essas pessoas como amiga. Mas hoje em dia eu digo para você que nenhuma delas me faz falta. Eu aprendi a viver a minha vida um pouco solitária, né? Tipo assim, eu não gosto muito de viver nas casas dos outros, né? Outra lição que eu aprendi também com o Senhor, né? Porque o Senhor, ele diz na sua palavra assim: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não te aborreça. É em Provérbio que está esse versículo, né? E o Senhor um dia me mostrou esse versículo. E a partir desse dia, meu querido, nunca mais eu fiz questão de estar todo dia na casa de ninguém. Eu prefiro estar na minha casa. Isso não quer dizer que eu não possa ir na casa de ninguém, que eu não vá. Às vezes eu vou. Mas eu não gosto de viver todo dia na casa de ninguém. Eu tenho a minha casa, Deus me deu a minha casa, então por que eu não fico nela? Eu fico nela, eu tenho um prazer de estar nela, né? Eu amo a minha companhia, eu amo a companhia do Senhor e isso é muito bom, para mim tá ótimo, né? Porque enquanto eu corri atrás dos amigos, eles me desprezaram, então não tem por que mais eu correr atrás dele. Hoje o único amigo que eu tenho que correr, buscar e clamar é Jesus de Nazaré. E se hoje você está vivendo essa situação que eu já passei, que eu acabei de contar aqui, né? E que Davi passou, busca o Senhor, busca a presença de Deus, né? Deus, ele tem tudo para te dar e muito mais. O vídeo já ficou um pouco grande, né? E eu quero agradecer você que está aí do outro lado, que tem assistido os meus vídeos, que tem comentado, né? Os comentários têm sido poucos, né? Mas eu gostaria de saber de qual cidade, de qual estado você me assiste, né? Ou país, né? Aqui são bem poucos ainda os inscritos, né? Mas eu creio que vai crescer em nome de Jesus, né? Os comentários, os likes também têm sido muito pouco, né? Mas eu creio que Deus vai dar crescimento. E confie somente no Senhor. O ser humano é falho, mas o Senhor jamais vai falhar contigo. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. E que essa palavra te ajude nesse momento que você está passando. E lembre-se, amigo verdadeiro é Jesus. Ele está do teu lado a todo momento e não te deixa.